fechar os seus olhos nesse momento, começar a agradecer a Jesus pelo sacrifício que nos garantiu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos nesse dia. Aleluia.
foi ferido, Ele foi moído, foi entregue pelos nossos pecados. Aleluia! Ele venceu tudo por nós. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Aleluia, obrigada, Senhor, obrigada por poder te cultuar nesse momento, obrigada, Pai, por esse tempo tão precioso que nós podemos dedicar a Ti. Nós somos muito gratos ao Senhor, Espírito Santo, obrigado por esse amor que preenche o nosso coração. O Senhor nos ama de uma forma tão incondicional, de uma forma especial, e nós somos muito gratos por esse amor que transborda em nós, Pai. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício por nós naquela cruz. Obrigada por nos redimir, Senhor, por perdoar todos os nossos pecados.
Muito obrigada, Pai querido. Nós declaramos agora cura, Senhor, completa, em nome de Jesus, sobre cada pessoa, Pai, que esteja com alguma enfermidade. Nós declaramos agora provisão financeira, se alguém está passando por alguma dificuldade, alguém que está assistindo agora, nós declaramos, concordamos em fé, Senhor, que a solução está chegando, porque nós confiamos em Ti, Pai, e nós veremos o Teu agir se materializando para a Sua glória. Nós vamos poder testemunhar os Seus grandes feitos, vamos poder contar as maravilhas que acontecerão nas nossas vidas, Pai, para a Sua glória, para que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos ter uma atitude de alegria no Senhor. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, nós escolhemos estar alegres, mesmo em meio aos desafios, nós escolhemos nos alegrar no Senhor. Obrigado por essa força, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar cada pessoa que está assistindo agora, que a Sua presença se manifeste, Senhor, em nós, em nome de Jesus, e que a gente transborde desse amor para todos que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você deve estar muito feliz, assim como eu, de poder participar desse momento tão precioso que é cultuar o nosso Senhor. É um momento muito especial que nós separamos na nossa agenda, nesse primeiro momento, né, da semana, o primeiro dia da semana, para cultuá-lo. Muito, muito bom esse momento. E você fique muito à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto de celebração da Paz Church Florianópolis, esse culto online feito especialmente para você. Fique muito à vontade. E nós temos várias coisas acontecendo, vários recados especiais que você vai poder saber agora de cada um deles na nossa Agenda da Paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda do mês de maio. E dia 15 teremos o Gifling Cine. A gente vai estar arrecadando fundos para a gente estar indo fazer a caravana do Gifling Itajaí dia 29. Então não fica de fora dessas programações do Gifling. Dia 22, em nome de Jesus, com fé em Deus, vai estar tudo certo para o nosso Café com o Pastor. Para você que está chegando agora na igreja, é um momento super bacana com o nosso pastor. Não fica de fora do Café com o Pastor. E também, dia 30, temos o nosso batismo. Você que nunca se batizou, entre em contato com os líderes ou com o WhatsApp que vai estar aparecendo aí para você estar se batizando no dia 30. Não fica de fora. E lembrando para vocês das nossas programações durante a semana. Todas as terças-feiras temos o nosso TADEL, um treinamento avançado de líderes, às 19h30, presencialmente aqui na igreja. Todas as quartas temos os nossos Life Groups, e se você não participa de um, te convido a estar participando de um. É muito top. Belezinha? E domingo temos nossos 3 cultos, o online às 10 horas da manhã, tem o presencial também às 10 da manhã, se você pode vir presencialmente, venha. E o nosso terceiro e último do dia, que é às 19 horas. Temos 2 cultos presenciais para você estar participando. Não fica de fora, é maravilhoso vir presencialmente. Mas se você não pode, tem um online também. Belezinha? E segue a gente também no Instagram, no YouTube e no Facebook. A gente vai estar lançando para vocês as nossas programações e lembrar também o que vai acontecer. Belezinha? Deus abençoe vocês. E é isso. Tchau! Que legal! Tantos avisos, né? Tantas programações incríveis que vão acontecer nos próximos dias. Agora nós vamos ter um momento bem especial de poder também doar com alegria, contribuir com os nossos recursos. Como é bom, né? Poder servir ao Senhor de todas as formas. Nós também podemos servir ao Senhor com os nossos recursos, com aquilo que Ele nos dá, com as nossas finanças. E eu gostaria de ler um texto com vocês em Lucas 6:38, que fala assim: Deem, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Muito forte essa palavra, né? Sobre
o tanto que nós doamos, nós receberemos muitas vezes mais. Então, aquilo que eu separo para investir como semente no reino de Deus, aquilo além de ajudar na expansão do reino, muitas pessoas serão tocadas através da palavra do Senhor, através das ofertas que eu entrego, que eu ajudo com que essa obra se expanda, cresça, aqui na Grande Florianópolis, em várias cidades de Santa Catarina, pelo mundo todo, essa obra vai crescendo. Essa semente ainda vai se multiplicar na minha vida, né? Então, se eu sou muito generosa, essa semente será transbordante, uma medida incrivelmente maior do que aquilo que eu plantei. Amém? É muito bom poder contribuir para que essa obra ela aconteça, né? Nós podemos orar, nós podemos também ir fazer a obra e nós podemos financiar o reino de Deus. Isso é maravilhoso. É uma oportunidade incrível que nós temos. E se você quiser participar, se você sentiu no seu coração um desejo de fazer uma oferta, de entregar os seus dízimos, você pode agora, depois da oração, ter esse momento de preparar. Você vai ver agora na tela os dados onde você pode fazer um Pix ou uma transferência para a conta bancária, tá bom? E depois da oração, você já pode preparar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor também com as nossas contribuições. Obrigado por essa palavra que diz que à medida que eu meço, eu também serei medida muitas vezes mais. Nós queremos ter esse coração sempre generoso, Pai, crendo, investindo na expansão do seu reino aqui nessa terra. Obrigada, Senhor, declaramos provisão sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Que não falte nada, Pai querido, em nenhum lar. Que se multiplique, Senhor, as finanças, que se multipliquem os recursos nas nossas mãos, para que a gente possa cada vez mais cultuar o Senhor, investir no seu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode preparar a sua contribuição. Que maravilha! Já tivemos, então, esse momento tão especial de poder contribuir com os nossos recursos. Nós já oramos, já louvamos ao Senhor. E agora nós vamos poder ter um momento especial para escutar Ele falando conosco, né? Nesse culto, espero que você abra o seu coração, que possa deixar o Senhor falar contigo. Eu creio que o Espírito Santo Ele vai usar agora essa palavra para falar com você algo muito especial. Então, esteja atento, não deixe que nada te distraia. Se tiver alguma coisa roubando a sua atenção, que você possa agora focar completamente nessa palavra para receber de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique agora com essa palavra. Olá, queridos. Que culto maravilhoso. Que louvor. Tantas coisas têm acontecido. E que alegria ter você aqui conosco. Talvez você possa estar sentindo a falta do pastor Jairo. Pastor Jairo está se recuperando do Covid, com muita brevidade, ele já vai estar aqui conosco. E quem está aqui falando com você é Tiago, sou eu. E hoje eu vou estar facilitando, hoje eu vou estar compartilhando a palavra de Deus nesse culto poderoso. Eu tenho certeza que aquilo que Deus falou para mim também vai falar na sua vida, você vai ser ricamente abençoado. Você crê? Eu creio. Meus amados, eu vou estar compartilhando uma mensagem hoje com um tema que se chama lugar de descanso. Eu quero dizer para você que existe um lugar de descanso de Deus para a sua vida. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10 diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele
próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Meus amados, nos últimos dias, nossas vidas têm sido bastante atacadas, principalmente depois do início da pandemia. São ataques em nossas mentes, ataque em nossas famílias, ataque em nossas finanças, em nossa saúde e na nossa fé. Ataques muito fortes na nossa identidade como filho, como filhos de Deus. O mundo vive sem norte. O mundo não sabe o que vai acontecer após pandemia. Semana passada, 80 pesquisadores e cientistas do mundo iniciaram um fórum promovido pela UFRJ aqui no Rio de Janeiro, um fórum debatendo o que vai ser e como vai ser o mundo após pandemia. Infelizmente, semana passada, o Brasil chegou a uma marca muito triste de mais de 400 mil pessoas foram mortas, diagnosticadas com Covid. Depois de mais de um ano de pandemia, recordes ainda são batidos de desempregos, de mortes, infecções, suicídios. Que triste realidade que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Mas eu não quero ser um portador de má notícias. Não quero ser, pelo contrário. Eu quero dizer algo para você que está aqui nos assistindo. Mesmo diante deste caos, existe um lugar de descanso para o povo de Deus. Repita comigo, repita com fé. Eu vou tomar posse desse lugar de descanso. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, Deus, Ele tem o interesse que você entre nesse lugar de descanso. Deus, Ele tem interesse que você possa experimentar esse lugar de descanso que há nele. Deus não quer que você fique preocupado com nada aqui nessa terra. Não, Ele não quer. Ele quer que você viva uma vida harmoniosa aqui com Ele. Porque nessa vida harmoniosa com Ele, você vai ter o quê? O descanso que Ele tem para o povo de Deus. Muitas vezes, nós como filhos de Deus, nós não entendemos isso. Nós ficamos preocupados, nós temos medo do que vai acontecer, temos preocupado do que as coisas estão acontecendo, será que isso vai chegar em mim e tudo e tal. Mas Deus não quer que você fique preocupado. Deus quer viver uma vida harmoniosa com você. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6, capítulo 27 ao 33. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha só, que interessante. Quem de vocês, por mais que preocupado fique, pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? Então, para que tu ficar andando preocupado? A própria palavra já diz, preocupado, você está se preocupando de alguma coisa que talvez nem aconteça. Mas a Bíblia continua dizendo, por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Não, olha o que Deus está dizendo aqui, querido, no versículo 31. Não se preocupe em estar pensando o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? Que a Bíblia aqui está dizendo. São as pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Deus. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí vem esse versículo famoso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uau! Uau! Esse versículo 33, Mateus 6,
capítulo 6, versículo 33, vocês conhecem, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, super famoso. Mas sabe o que diz o contexto disso daqui? Todas essas demais coisas que serão acrescentadas, está falando sobre a sua qualidade de vida, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, sabe? Então Deus está falando, meu filho, não se preocupe, que eu te darei essa qualidade de vida, que você necessita dessas coisas, eu sei muito bem disso, o seu Pai Celestial vai te dar isso, então, por favor, não fique preocupado com isso. Eu posso ouvir um amém? Diga um amém aí. Diga um amém. Queridos, para que ficar preocupado? Para quê? A própria palavra de Deus diz, não se preocupem. No versículo 31. Para que ficar preocupado? A preocupação não vai tornar sua vida mais longa. Pelo contrário, pode até abreviá-la. A preocupação e o medo não vai fazer você tomar a melhor decisão. Pelo contrário, não vai te ajudar a você ter uma decisão assertiva. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 5 a 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amigos, meus amados, não fique preocupado. As suas preocupações, os seus medos, as suas ansiedades, o que a Bíblia está dizendo? Lance para Deus, apresente a Deus, através das suas orações, apresente para Deus. Eu tenho certeza que você vai se ficar mais leve, você não vai ficar mais tão preocupado. Por quê? Porque é Deus que cuida de mim, é Deus que cuida de você, é Deus que cuida da sua família. A ansiedade, queridos, ele é o excesso de pensamento no futuro. Se você fica só pensando no futuro, você só fica pensando, meu Deus, como vai ser? Você não vai conseguir plantar algo no presente, algo bom para poder colher no futuro. Então deixa o futuro para Deus. Mas para isso, você precisa plantar hoje, aqui no presente. Então se concentre no hoje, não no amanhã, porque o amanhã só vai ser uma consequência daquilo que você faz hoje, daquilo que você planta hoje. Lance os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades em Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. É o exemplo, eu quero usar o exemplo da bola de borracha. A bola de borracha, você precisa ser uma bola de borracha. Vai vir os problemas, vai vir a dificuldade, toim, problema no casamento, toim, vai bater em mim e eu vou mandar para Deus. Problema financeiro vai vir bater em mim e eu vou mandar para Deus. Toim, bate em mim e eu mando para Deus. Eu sou uma bola de borracha. Em mim nada vai, não vou absorver nada. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Então as minhas preocupações, as minhas ansiedades, os meus medos, eu vou lançar para Deus. Olha o que diz Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uau! Não andes ansiosos por coisa alguma. Para que ficar com medo, preocupado? Não. Ansiosos? Não. Antes de ficar ansioso, não. Apresente com orações e súplicas e ações de graça, ações de agradecimento. Apresente seus pedidos a Deus. Olha o que acontece. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando nós entregamos para eles, queridos, nós apresentamos para eles nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos medos, a paz de Deus vai vir sobre mim, vai vir sobre você. E vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ou seja, você vai desfrutar de um lugar de descanso que há em Deus. Isso é forte. Isso é forte. Soluções só aparecem quando estamos calmos e harmoniosos. Os milagres que você almeja tanto,
Os milagres que você almeja tanto, meus queridos, irão acontecer quando você estiver calmo e harmonioso em Deus. Tu crê? Diga amém. Quais são os benefícios de estar nesse lugar de descanso? Um dos benefícios, queridos, quando nós estamos nesse lugar de descanso, vai vir as dificuldades, vai vir as setas, vão vir. Vai ter luta, vai ter desafio, mas a grande diferença é que essas dificuldades, essas setas inflamadas do inimigo vão te atingir, mas não vão te derrubar. Não vão te derrubar. Por quê? Porque você está descansado em Deus. Porque resta um lugar de descanso para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque nesse lugar de descanso nós encontramos um porto seguro para as nossas vidas. É nesse lugar de descanso que nós encontramos o amado de nossas almas. É nesse lugar de descanso que nós temos dependência completa nas promessas de Deus e somos submissos totalmente à vontade de Deus. É nesse lugar de descanso encontramos a satisfação divina para as nossas almas. O lugar de descanso, meus amados, é o lugar mais agradável, é a maior experiência de que o ser humano pode experimentar nessa terra. Lugar de descanso, quantos benefícios, né? Tem mais alguns aqui. Esse lugar de descanso é um lugar de provisão. É um lugar de refrigério para as nossas vidas. É lugar de renovo para as nossas vidas. Esse lugar de descanso, queridos, é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. Sabe por quê? Porque o lugar de descanso em Deus é o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Que nós possamos entender isso. Hebreus 4:10 diz assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Quando nós tomamos posse do lugar de descanso em Deus, nós descansamos no Senhor. E sabe o que é engraçado? O Senhor também descansa, porque sabes que você está no caminho certo, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e que você tem confiado nele, que ele é o teu Senhor sobre a sua vida. Que legal, né? Quantos benefícios de nós estarmos nesse lugar de descanso. Mas eu quero dizer algo, queridos. Algumas situações, algumas atitudes, algumas decisões nos atrapalham para entrar nesse lugar de descanso. E eu só vou estar citando duas. A primeira dela é incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é o ato de desacreditar por falta de provas e evidências, por dúvida, por ideologia própria, por falta de motivação para tal aceitação, ou seja, ausência de fé. É falta de fé. Você sabia que a incredulidade impediu o povo de Israel a entrar no lugar de descanso que Deus tinha para eles? A incredulidade impediu o povo de Israel, aquela geração que saiu do Egito, de tomar posse da terra prometida, a terra que manou leite e mel. Olha o que diz em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 12. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo
incrédulo que se afaste do Deus vivo. Glória a Deus. Amados, vamos analisar aqui rapidinho. Você já parou para pensar que foi no deserto onde mais Deus operou milagre? Meu Deus do céu. De dia era uma nuvem que protegia Israel do calor escaldante do deserto. À noite era uma coluna de fumaça que iluminava. Maná era enviado por Deus para saciar-lhes a fome. Água saía de uma rocha para matar-lhes a sede. Suas roupas não envelheciam. Imagine aí, as roupas dos caras não envelheciam. Nunca mais precisar comprar roupa. Os caras ficaram aí anos ali, 40 anos sem precisar comprar roupa, né? Os calçados acompanharam o crescimento dos pés. Uau, que top! Moisés ficava com o rosto resplandecente. Guerras foram ganhas com pessoas despreparadas. Anjo do Senhor ia diante do povo. Por fim, o grande milagre da abertura do Mar Vermelho. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Estes sinais, estes milagres, existem só para uma finalidade. Sabe para qual? Para poder gerar fé em nossos corações. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Este povo, por causa da sua incredulidade, não agradaram a Deus. Pois eles cobiçaram coisas mais. Pois eles foram idólatras, eles praticavam imoralidade, eles murmuravam, murmuração, ficar reclamando. São sinais de incredulidade também. Por causa da incredulidade no coração deles, eles não puderam tomar posse da terra prometida, eles não puderam entrar no descanso em Deus. Mesmo com tantos milagres que eles observaram e eles viram, seus corações afastaram do Deus vivo. E não puderam entrar na terra que manava leite e mel. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão veio apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Algumas versões dizem abundante. Meus amados, existe uma promessa para mim e para você aqui nessa terra, para nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante, tanto aqui nessa terra como na vida vindoura. Isso é fato. A Bíblia nos garante, através de Jesus. Quem recebeu Jesus como Senhor tem essa promessa sobre a sua vida. Mas se por algum motivo você não consegue desfrutar de uma vida abundante que a Bíblia nos garante, talvez o ladrão possa estar sendo a sua incredulidade. Pode estar sendo a sua incredulidade. Os cristãos de hoje, queridos, só podem desfrutar de uma vida plenamente satisfeita. Uma vida satisfatória, somente se crer em todas as promessas em Deus. Quais são as promessas que você crê? Quais são as promessas que você conhece? São mais de 8.000 promessas. Mas eu tenho certeza que eu e você, nós vamos desfrutar de todas essas promessas aqui nessa terra. Porque o nosso Senhor, nosso Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E nós vamos entrar nesse lugar de descanso para a honra e glória do Senhor. E nós vamos ganhar essa cidade, a cidade que você mora, para Jesus. E nós iremos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Porque em nós não há espaço para a incredulidade. Na sua vida não tem espaço para a incredulidade, e sim para muita fé em Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa que nos atrapalha a nós vivermos uma vida, entrar num lugar de descanso, são o quê? São os temperamentos. Meus amados, os nossos temperamentos podem atrapalhar de entrar no lugar de descanso em Deus. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para controlar os nossos temperamentos. Você sabia? Claro que você sabe. Moisés não pôde entrar no descanso em Deus por causa do seu temperamento. Antes de a gente ler Número capítulo 20, versículo 10 a 12, eu vou contar aqui para você. Moisés estava conduzindo o povo
de Israel chegou numa determinada altura, certo local no deserto, não existia o que comer, não tinha o que beber, e aquele povo que murmurava, aquele povo começou a murmurar, Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Moisés, por que tirou a gente lá do Egito? Pelo menos lá como escravo a gente tinha o que comer, tinha o que beber, agora aqui nesse deserto vamos morrer de fome, vamos morrer de sede, não tem comida, não tem cereal e tudo e tal. Aí Moisés pegou Arão e foram buscar a presença do Senhor, e o Senhor disse para eles: Moisés, faz o seguinte, falai a rocha, e ela dará água de beber. E aí vem agora para Números, capítulo 20, versículo 10 a 12. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escute, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhe dou. Moisés chama o povo de Deus, o Israel, que é o povo de Deus, de rebeldes, seus rebeldes. Por quê? Porque Moisés estava indignado, Moisés não aguentava aquele povo reclamando, aquele povo falando mal, aquele povo que quando ele saiu um pouquinho do povo, eles iam lá, faziam um bezerro, né, de ouro, e começavam a adorar outros deuses. Moisés já não estava mais aguentando aquele povo, mas aquele povo ali, Deus amava aquele povo, Deus ama aquele povo, Deus nos ama, independente do que nós fizemos ou o que nós vamos fazer, Deus vai continuar nos amando. Mas Deus destruiu Moisés e Arão: falai a rocha e não feri-la com golpes. Ele com muita raiva, seus rebeldes, e talvez ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha, com uma atitude de raiva. Por causa desse seu temperamento, dessa sua atitude, Deus não aprovou essa atitude de Moisés. Teve uma atitude desaprovada por Deus, e ele não pôde mais conduzir aquele povo. Ele não iria conduzir aquele povo até a terra prometida, ao lugar de descanso. E o muito interessante, querido, que aquela rocha que seguia o povo, aquela rocha era Jesus. Jesus os acompanhava. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Jesus disse, palavra de Jesus: aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por causa do temperamento, Moisés feriu o cordeiro. E não era o tempo de ferir o cordeiro santo, forte. Por causa do temperamento, ele feriu o cordeiro, e não era o tempo de ferir o cordeiro. Por causa do seu temperamento, Moisés também não representou bem a figura de Deus para o povo de Israel. Amados, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. São estes valores que nós devemos transmitir aos outros. E no momento que Deus disse: falai a rocha, ele feriu. Não representou a santidade de Deus, ou seja, não representou bem a figura de Deus, chamando o povo de rebelde. Na hora que ele bate, ele trouxe um pouco da glória para ele. Ao povo: olha o que Moisés fez. Mas não era essa. Eles queriam que o nome de Deus fosse glorificado. O nome de Deus era para ser glorificado. E era o falar. Se fosse somente o falar, as pessoas: nossa, como o que Deus fez. Por causa dos nossos temperamentos, meus amados, nós ferimos nossos amigos, nossos filhos, nossas esposas e a nós mesmos. Peça ajuda de Deus para controlar seus temperamentos. Mas eu creio que eu e você, nós seremos
pessoas, nós somos pessoas pacificadoras. Somos pessoas cheias de fé, cheias do amor de Cristo, cheias do amor de Deus. E nós iremos inalar, nós iremos transbordar esse amor, essa vida de fé, de alegria, de paixão e compaixão na vida das outras pessoas. Nós não seremos controlados pelos nossos temperamentos, mas nós seremos controlados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados, bem rapidinho, nós falamos o que nos atrapalha, mas agora eu quero falar bem rápido de com algumas atitudes que nós podemos, de fato, de verdade, tomar posse desse lugar de descanso. A primeira é aprendendo a dormir na tormenta. O que é aprendendo a dormir na tormenta? É você depender totalmente da soberania de Deus. Ninguém vai experimentar o descanso em Deus se não confiar 100% em Deus. Mateus capítulo 8, 24 a 26 diz o seguinte: de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou Jesus. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o mar, o vento e o mar, e houve grande calmaria. Diante de uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. 2 milagres aconteceram aqui, né, querido? A calmaria da tempestade e Jesus dormindo num momento tão turbulento. Mas sabe por que Jesus dormia? Porque ele sabia do seu futuro. Ele sabia do seu propósito. Ele sabia que não iria morrer afogado. E sim, que ele iria morrer na cruz, no madeiro. Ele sabia do propósito. E qual é o seu propósito? O que Deus tem para você? Existe um propósito na sua vida. Então, sabe, não fique preocupado, com medo, né? Vá atrás do seu propósito. Durma em meio às tormentas, durma em meio às tempestades. Confie 100% no Senhor, porque quem descansa, confia. Quem confia, descansa. A outra atitude que faz você tomar posse do lugar de descanso é: tenha uma fé agressiva. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz: fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Meus amados, o cristão, ele só vai conseguir entrar nesse descanso, nesse lugar de descanso, mediante a fé. E para você se manter nesse descanso é também mediante a fé. Então devemos ter uma fé agressiva, é uma fé que luta na ofensiva, é uma guerra espiritual. Então você tem que lutar, você tem que guerrear, compreender o que você é e que você tem que dar ordem para expulsar o mal. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Uma fé agressiva sempre declara a palavra de Deus, com espírito de fé. A fé nunca cresce além da sua confissão. Se você hoje está derrotado, querido, pode ter certeza, foi sua boca que te derrotou. Não espere você ser vencedor para declarar que é vencedor. Então, declare que você é vencedor para poder ser um vencedor. É assim que a fé funciona. E a fé agressiva é uma fé que trabalha na ofensiva, na guerra espiritual. Amém, queridos? E o último: esforça para ter intimidade com Deus. Esforce para tu ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus, querido, é tudo que você tem de mais importante na sua vida. É tudo que você tem mais importante na sua vida. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 10, parte B, diz assim: eles não reconheceram os meus caminhos. Por quê? Aquele povo não pôde entrar no lugar de descanso porque não conheceram o caminho que Deus tinha para a vida deles. E quais são os caminhos de Deus para a sua vida? Sabe como você vai descobrir? É tendo muita intimidade com o Senhor. Intimidade com Jesus. É você recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Como Senhor da sua vida. E o último versículo. Palavra de Jesus, Mateus 11, 28. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Você que está vivendo uma loucura, medos e preocupações,
você tem alguém que está te chamando para você ficar perto dele. E esse alguém se chama Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. E Jesus, ele quer te dar descanso. Tem intimidade com ele. E se você não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, aceite ele como Senhor e dono da sua vida. Porque você vai tomar posse desse lugar de descanso. Você terá uma vida poderosa, transformada. Uma vida onde que ele vai ser o seu provedor. E você vai ser muito, mas muito, muito abençoado. E você vai entrar nesse lugar de descanso que existe para o povo de Deus. Amém, queridos? Eu quero que você feche seus olhos e você ore junto comigo. Primeiro eu quero fazer uma oração. Talvez você está nos assistindo e você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração e repetir essa oração comigo. Pai, eu quero tomar posse desse lugar de descanso. Mas antes de eu tomar posse desse lugar, eu preciso reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu dou as costas para o mundo, para o diabo. E digo que Tu és o Senhor da minha vida. Tu és, Jesus, o Senhor da minha vida. Tu és o dono da minha vida. E eu Te recebo como o meu Pai, como o meu Senhor e como dono da minha vida. Sem Ti, Senhor, sem Ti não serei nada. Contigo serei tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que repetiu essa oração e está entregando a sua vida, tem o nosso contato, vai estar aparecendo aí, entre em contato com a gente no WhatsApp, entra aí nas nossas mídias sociais, fala, eu recebi Jesus, eu quero entrar nesse lugar de descanso, eu tenho certeza que nós queremos te acompanhar, queremos te conhecer e queremos te ajudar a você trilhar um caminho de muito sucesso, um caminho de bênção e com certeza você tomar posse desse lugar de descanso. Agora essa última oração, todos fechem os seus olhos e orem e receba essa oração. Pai, que privilégio que nós temos de ter o Senhor como Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós já tomamos posse desse lugar de descanso que existe em Ti, Deus. Esse lugar de descanso é um lugar de 100% de confiança em Ti, porque quem confia, descansa, e quem descansa, confia, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, todas as preocupações, todo medo, toda ansiedade, eu jogo agora por terra, em nome de Jesus, e entregamos a nossa vida 100% em Seus braços, ó Deus. Nossa confiança 100% está em Ti, Pai. Não está nas coisas, no nosso trabalho, no nosso emprego, mas a nossa confiança está em Ti, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de depressão, eu repreendo agora todo mal, toda angústia, todo medo, toda preocupação sobre a mente das pessoas que estão nos assistindo agora, e que eles possam vir até Ti, Jesus, e o Senhor, Deus, dá descanso para eles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana poderosa, em nome de Jesus, que a paz do nosso Senhor, levanta a sua mão direita, que a paz do nosso Senhor, a graça do Espírito Santo, que o lugar de descanso que existe em Deus esteja sobre a sua vida, da sua família, por todos os séculos, em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te abençoamos, que tenha uma semana poderosa, em nome de Jesus.